Bom dia a todos, aqui quem está falando é o Clodoir. Vamos hoje com mais um Fique por Dentro, né? Em especial, vamos agradecer já ao Ricardo aí, mais uma vez, fazendo a apresentação da Nutriplant. E hoje, então, ele vai apresentar para nós os números do resultado do primeiro trimestre de 2013. Ricardo, bom dia. Bom dia, Clodoir. Mais uma vez eu gostaria de agradecer aqui a Souza Barros, ao Clodoir particularmente, pela oportunidade de a Nutriplant apresentar os seus resultados aqui do primeiro trimestre. E eu gostaria de ir direto para a apresentação, então. Nós temos uma apresentação bastante resumida hoje, e ficamos no final à disposição para responder eventuais perguntas. Eu gostaria de começar só destacando principalmente aqui os destaques do primeiro trimestre, como as pessoas, os potenciais investidores e as pessoas que acompanham as nossas divulgações de resultados aí sabem, a empresa passou por uma reorganização e os resultados estão começando a aparecer agora no primeiro trimestre de 2013. Eu acredito que o primeiro indicador importante seja o lucro bruto, que aumentou em 20% em relação ao primeiro trimestre de 2012, chegando a 1,2 milhão de reais, o que representou uma margem de quase 7 pontos percentuais a mais do que a margem realizada no primeiro trimestre anterior. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu considero esse provavelmente o principal indicador, reflexo aí da nossa reestruturação. O segundo ponto, sobre o qual nós vamos falar também nessa apresentação, é a redução das despesas operacionais, foi um dos objetivos aí da incorporação da Quírios pela Nutriplant e da venda do site de Paulínia e saída do negócio de fertilizantes de solo. Nós conseguimos então reduzir 30% as nossas despesas operacionais quando comparadas com o primeiro trimestre de 2012. Tipicamente, empresas relacionadas a insumos para o agronegócio têm a principal porção das suas vendas na época do plantio, né? Não é diferente com relação à Nutriplant. E também os resultados estão principalmente concentrados no segundo e terceiro trimestre, a gente vai mostrar isso um pouquinho. De qualquer forma, nós conseguimos reduzir o nosso prejuízo operacional em 52% para 400 mil reais, quando comparados com 1 milhão no primeiro trimestre de 2012. O total da receita líquida atingiu 7 milhões de reais, que representa uma redução de quase 30% em relação ao primeiro trimestre de 2012. E isso também reflete a saída da linha de micronutrientes de solo, a venda do imóvel de Paulínia. Clodoir, tem um problema aqui no meu computador, eu só gostaria de confirmar se vocês estão vendo a minha tela. Já voltou já, Ricardo. Tá ótimo, então. E aí eu gostaria, então, de passar para os destaques financeiros. Nós continuamos mantendo uma estratégia de liquidez, mantivemos um caixa de 5,2 milhões de reais. A nossa dívida líquida continuou apresentando a redução nos últimos 2 anos, aí, de quase 40 milhões de reais para 28 milhões de reais em março de 2013. A nossa intenção de aumentar a participação de financiamento de longo prazo no financiamento total da empresa está refletida aí no aumento de 40% dos financiamentos de longo prazo para quase 60%. O último destaque financeiro também importante foi a redução do nosso resultado financeiro, que ficou em um pouco menos de 1 milhão de reais, quando comparado com 2 milhões realizados no primeiro trimestre de 2012. Como eu tinha falado, a gente vai detalhar um pouquinho esses destaques sobre os quais que nos apresentamos no primeiro slide. Aqui a gente mostra um histórico das receitas da empresa pro forma. Então, isso representa a combinação das receitas históricas da Quírios e da Nutriplant,
de maneira a demonstrar essas receitas de forma comparável. Aqui tem uma observação: as receitas históricas, pro forma, elas incluem também o negócio de micronutrientes de solo que foi vendido, ou seja, ainda precisa se levar em consideração esse ajuste. Mas, de qualquer maneira, nós tivemos no primeiro trimestre 9 milhões de reais de receita, e aí tem um potencial para expandir essa receita ainda no restante do ano. Obviamente houve uma redução na receita de 2013 em relação ao histórico, principalmente em função da saída do negócio de micronutrientes de solo. Aqui, com a intenção de ajudar aos nossos investidores a entenderem um pouco como é que ficou essa nova empresa com a Nutriplant, Aquírios combinadas, e com a saída do negócio de fertilizante de solo, a gente buscou apresentar como é que é a sazonalidade histórica das vendas somente dos negócios continuados, ou seja, nós buscamos eliminar do histórico as vendas de micronutrientes de solo e acrescentar a esse histórico também as vendas continuadas dos negócios da Aquírios. Então, na medida do possível, esse é o histórico trimestral de receitas brutas da nova empresa. E a intenção de apresentar a informação dessa forma é justamente para permitir uma melhor interpretação do que representa essa receita de 9 milhões de reais no primeiro trimestre de 2013. Se nós analisarmos a média das receitas do trimestre dividido pela receita bruta anual, nós vamos ter essas frações aqui da receita total anual. Quer dizer, o primeiro trimestre, em média, representa 17% da receita total do ano, o segundo trimestre, 22%, o forte do ano deve acontecer no terceiro trimestre, e o quarto trimestre também deve ficar aí um pouco acima de um quarto da receita total do ano. Especificamente no primeiro trimestre de 2013, nós chegamos a uma receita de 9 milhões de reais, que é menor do que a receita de 2012, e essa redução é principalmente explicada pela saída do negócio de micronutrientes de solo. Aqui, a gente busca mostrar o que, na minha opinião, é o aspecto mais importante aí, dentre os indicadores que refletem os resultados da reestruturação da empresa, que é a evolução do lucro bruto, né? A despeito de nós termos tido uma redução de quase 10 milhões de reais de receita líquida para 7 milhões de reais, uma redução importante, principalmente relacionada à venda do negócio de fertilizantes de solo, nós conseguimos manter o lucro bruto e aumentar esse lucro bruto em 20%. Então, o nosso lucro bruto no primeiro trimestre do ano de 2012 foi de 1 milhão de reais, e no primeiro trimestre de 2013 ele chegou a 1,2 milhões de reais. Mais importante, esse lucro bruto representou no ano passado 11% da receita líquida e nesse ano 17% da receita líquida. Isso reflete um melhor mix de produtos, um portfólio mais rentável para os nossos produtos. No próximo slide, nós falamos um pouquinho sobre outro aspecto importante da reestruturação, que são as sinergias operacionais, que principalmente ficaram refletidas na redução das despesas. Então, as nossas despesas totais chegaram a 4 milhões de reais no primeiro trimestre de 2013, quando comparadas com 5,6 milhões em 2012. Esse é o pro forma, de maneira que nós estamos buscando fazer esses números comparáveis. Essa redução se deu principalmente em razão do encerramento da operação de Paulínia, da venda daquela fábrica e da concentração das operações administrativas e operacionais em Barueri. Então, a gente vê aqui redução de despesas industriais, né? As despesas comerciais também diminuíram, principalmente em razão de fretes de vendas que estavam associados aos fertilizantes de solo. Obviamente, as despesas comerciais estão associadas aos volumes de vendas que nós vamos buscar aumentar, principalmente nesse segmento de fertilizantes especiais,
mas a despeito desse foco em fertilizantes especiais, com a redução das despesas relacionadas a frete, nós tivemos uma redução importante nas despesas comerciais. Também as despesas gerais administrativas caíram em razão das sinergias obtidas até o momento com a combinação das duas empresas. Aqui a gente tem só os destaques do demonstrativo de resultados. Como a gente já tinha apontado, a receita caiu, né, aproximadamente 23% a bruta e 27% a líquida, mas houve uma evolução aqui no lucro bruto de aproximadamente 20%. A distribuição das receitas ficou principalmente associada a insumos para fertilizantes especiais. No primeiro trimestre, nós tivemos vendas relativamente ainda baixas para fertilizantes especiais, produtos acabados que vão ser usados principalmente na época de plantio. Então, essas vendas vão estar concentradas nos próximos trimestres do ano e a gente espera que a participação desses produtos cresça no total das receitas da empresa. E como nós já esperávamos, a participação de micronutrientes de solo reduziu bastante, porque nós também, nesse caso, estamos focando só em especialidades, que é a menor parte desses produtos. Aqui, para dar uma indicação do histórico, no primeiro trimestre do ano passado, 15% do total da receita pro forma das empresas combinadas era relativa ao FTE, ao micronutriente de solo. Aqui a gente passa para os destaques financeiros, para detalhar um pouco esses destaques financeiros, com a intenção de reduzir despesas financeiras e focar na liquidez e solvência da empresa. Nós temos trabalhado em buscar reduzir o endividamento, e isso está refletido aqui nesses números. No primeiro trimestre de 2011, há 2 anos atrás, nós tivemos o pico do endividamento com 40 milhões de reais, e esse número se reduziu em quase 30%, 11 milhões de reais para 28 milhões de endividamento líquido em março de 2013. Mais um detalhamento aqui sobre a estrutura do endividamento e a nossa expectativa de outras fontes de geração de caixa, além das operacionais, para reforçar a estrutura financeira da empresa. No primeiro quadro à esquerda, nós temos aqui o cronograma de amortização do endividamento de longo prazo. O nosso endividamento total de longo prazo soma 14,6 milhões. Hoje, em 31 de março de 2013, nós tínhamos 5 milhões de reais em caixa, e esse é o cronograma de pagamento do endividamento de longo prazo. Nós temos 5,5 em 2014, 4,6 milhões em 2015, quase 4 milhões em 2016 e um pequeno saldo em 2017. O quadro superior direito mostra a evolução da participação da dívida de curto e longo prazo no endividamento total da empresa. Então, em março de 2011, que era aquele momento onde nós tivemos o ápice do nosso endividamento, nós tínhamos 40% daqueles quase 40 milhões de dívida no curto prazo e 60% no longo. Perdão, corrigindo é o inverso, nós tínhamos 40% no longo prazo e 60% no curto. Agora, em março de 2013, nós melhoramos o perfil do endividamento, além de termos reduzido o saldo total de endividamento, e temos quase 60% no longo prazo e pouco mais de 40% no curto. Então, nós continuamos trabalhando para alongar o perfil do nosso endividamento. Um outro ponto importante, que é uma fonte de geração de caixa, que não está relacionada à operação da empresa, mas a despeito disso é importante, é que nós temos aqui 15 milhões de reais aproximadamente de impostos relacionados ao preço de venda, quer dizer, impostos não cumulativos que ficaram acumulados. Esses impostos não dependem da geração de lucro, eles dependem simplesmente da compra e venda de produtos, da geração de débitos líquidos na venda desses produtos, e nós estamos trabalhando então para realizar esses 15 milhões de reais de créditos acumulados de impostos. Nossa expectativa é que em 2013 a gente consiga já reduzir esse saldo e gerar aproximadamente 1 milhão de reais de caixa,
em 2014, 2 milhões e dali para frente 3 milhões por ano. E por último, também um aspecto não recorrente, mas que é operacional, foi a venda do imóvel de Paulínia. Hoje nós temos ainda um saldo de 16 milhões e meio de reais em notas promissórias para serem recebidas em relação à venda daquele imóvel, e o cronograma de recebimento é esse que está demonstrado no gráfico inferior direito. Ou seja, em 2013 nós ainda temos 2 milhões e 200 mil reais para receber, e dali para frente, de 2014 a 2017, 3 milhões por ano, e um saldo de 2 milhões e 300 mil reais em 2018. Então, com isso, a gente demonstra as ações aí com relação ao alongamento do endividamento, redução ou melhoria dos aspectos de liquidez e solvência, que não estão estritamente ligados à operação da empresa, né? Aqui eu dou um detalhamento um pouco maior sobre o endividamento da empresa. Hoje nós temos um endividamento bancário total bruto de 30 milhões de reais, que está dividido em 15 milhões e meio no curto prazo e 14 milhões e 600 no longo, que somam esses 30 milhões de endividamento bruto, que ajustados pelos 5 milhões e 200 de caixa, e ainda fazendo um ajuste, deduzindo aqueles 16 milhões e meio do endividamento dos recebíveis da venda do imóvel, nós teríamos hoje um endividamento líquido ajustado de 8,4. Obviamente, isso aqui é um exercício simplesmente para ajustar o nosso balanço e o nosso endividamento para refletir a hipótese, a situação em que esses recebíveis da venda do imóvel sejam antecipados, sejam recebidos não no prazo previsto originalmente no contrato, mas que fossem antecipados. Se nós fizéssemos isso, então nós teríamos um endividamento líquido ajustado de 8,4 milhões, que representaria aproximadamente 0,6 vezes o EBITDA realizado em 2012. Então, obviamente, ainda tem um trabalho para ser feito, mas nós temos aí as ferramentas para ajustar o nosso endividamento e trazer ele a níveis que nos permitem não só levar adiante a operação da empresa, mas também avaliar novos investimentos. Aqui a gente mostra um pouco da performance das nossas ações. A participação societária, a distribuição societária da empresa continua a mesma, 79% das nossas ações são detidas pelo acionista controlador e 21% estão no mercado. Nós temos feito um esforço no sentido de aumentar a visibilidade da empresa e, por consequência, o volume negociado das nossas ações, a liquidez das nossas ações. Nesse sentido, nós temos também trabalhado junto com a Bovespa, que firmou um convênio junto com a APIMEC para permitir ou viabilizar a cobertura de pelo menos 2 analistas das empresas listadas no Bovespa+. Esses analistas são a Empíricos e a Gradual, que emitiram relatórios com relação à empresa. A Empíricos, agora no dia 19 de abril, atualizou o seu relatório e o preço-alvo para R$ 4,76, indicando um potencial de valorização de 91% em relação ao valor de fechamento do mesmo dia 19 do 4. A Gradual, no dia 3 de setembro de 2012, ainda emitiu um relatório indicando um preço de R$ 4,38, considerando o valor de fechamento das ações naquela data, eles indicavam uma valorização potencial de 27%. Aqui a gente volta para concluir a apresentação, só lembrando dos destaques do trimestre. Eu gostaria de enfatizar aqui esse aumento do lucro bruto de 20% do primeiro trimestre de 2013 em relação a 2012, atingindo 1,2 milhão de reais, e esse incremento de margem de quase 7 pontos percentuais. Eu acho que esse é o ponto mais relevante e que indica a evolução operacional do nosso negócio, especialmente levando em consideração que esse é o trimestre de menor volume do ano, historicamente, para a empresa.
Além disso, eu gostaria de ressaltar mais uma vez a redução de despesas de 30%, que também está associada às sinergias da incorporação das empresas, a redução do EBITDA negativo em relação ao ano anterior, a receita líquida de 7 milhões, que reflete aí a saída do negócio de micronutrientes de solo, e os destaques financeiros aí com caixa de 5,2 milhões, a redução de quase 30% no total da dívida líquida, o aumento da participação dos financiamentos de longo prazo nos financiamentos totais de quase 40% para quase 60% dos financiamentos totais, e a redução das despesas financeiras líquidas aí, do resultado financeiro líquido, em mais do que 50% em relação ao ano anterior. Com isso, eu gostaria de devolver aí a palavra ao Clodoir, agradecendo mais uma vez pela oportunidade e fico à disposição para responder eventuais perguntas. Bom, Ricardo, parabéns aí pela apresentação. Realmente os números, cada vez que você apresenta, estão mudando, né? Mas, bom, primeira pergunta é do Emanuel Godinho. O Emanuel Godinho é fiel aqui, viu? E, além disso, ele é analista também. Eu acho que eu nunca tinha comentado com você, ele é engenheiro agrônomo e é analista também de investimento. A pergunta dele é o seguinte, quando diz que a maior receita poderá ser no terceiro trimestre, se deve isto à cultura, né? Pois estou vendo o mercado que já está no ano, os negócios já estão andando. Como estão os negócios com a Nutriplan nesse momento? O Emanuel é realmente bastante ativo aqui nas nossas apresentações. Eu queria agradecer pela participação dele e pela excelente pergunta. Emanuel, é verdade, o ano está bastante ativo e antecipando negócios. A questão é que o que nós estamos mostrando aqui são receitas realizadas. Nós não estamos falando aqui sobre pedidos colocados, negócios fechados, exceto aqueles que tenham sido refletidos no faturamento conforme os critérios estabelecidos pela CVM, pela nossa auditoria e pela nossa política de reconhecimento de receitas. Então, realmente, em geral, as commodities agrícolas estão com preços favoráveis, os produtores, o que nós temos visto é que estão antecipando o planejamento da sua produção e tomando as suas decisões de compra já no primeiro trimestre, talvez até um pouco mais cedo do que historicamente nós vimos. Mas isso não reflete faturamento, porque são negócios que eventualmente venham a se realizar e que vão gerar esse faturamento que, se realizarem, vão estar demonstrados nas nossas demonstrações financeiras no período em que forem faturados efetivamente. Então, eu acredito que o mercado realmente tem uma expectativa muito favorável para o ano, mas tipicamente as entregas dos nossos produtos, as nossas vendas efetivamente, acontecem no segundo e terceiro trimestres, como a gente está vendo aqui nesse histórico das receitas e da demonstração da sazonalidade dessas receitas. A próxima pergunta é do Alexandre Pereira. Ele coloca que as boas notícias, como sinergias operacionais e a recuperação de impostos e redução da dívida, continuam bem, parecidas com a última apresentação que você fez aqui. Mas queria saber como vão os outros aspectos de vendas dos novos mercados, de química e agrícola. Crescimento mesmo da empresa. E aí ele diz mais uma vez aí, parabéns, inclusive, pela apresentação de vocês e pela Souza Barros. Tá, Alexandre, nós continuamos esperando um volume de vendas interessante para o ano. O mercado em geral nos parece favorável, principalmente naqueles mercados relacionados a insumos para a agricultura, para fertilizantes especiais. Na área química também nós temos boas perspectivas, continuamos buscando ampliar os nossos negócios diante dessas oportunidades que estão surgindo. Como você sabe, a empresa não tem, por política,
divulgar previsões a respeito de receitas. Então, infelizmente, eu vou ter que me restringir aqui a te dar essa percepção particular que eu tenho com relação ao cenário em geral do mercado. Mas eu espero que aí nos próximos trimestres a gente possa discutir a evolução dessas receitas. O João, João Fransolin, ele está colocando bom dia e parabéns pelo resultado. Né? Vocês fizeram 17% de margem bruta em um período fraco, sazonalmente, ainda com alguma duplicidade de custos e despesas na planta de Paulínia. Quanto pode ir essa margem com a consolidação do mix de produtos e a colheita das sinergias adicionais do futuro? João, obrigado pela pergunta. Eu acho que exatamente esse é o ponto que nós pretendemos responder aí com números e resultados objetivos nos próximos 3 trimestres até concluir 2013. Nós ainda temos algumas despesas redundantes associadas ao encerramento de Paulínia, a rescisões, mas nós estamos realmente focando em buscar extrair essas sinergias ainda dentro de 2013, provavelmente mais cedo do que isso, mas principalmente buscar essas receitas associadas ao negócio que é o nosso objetivo principal. Então, acho que todo o trabalho de reestruturação, de reorganização está ficando para trás e nós temos agora tempo e recursos humanos para dar atenção para esse que é o nosso negócio principal. Eu acredito que tanto o volume de receitas quanto as margens vão estar refletidas aí nos resultados dos próximos trimestres, mas, de novo, eu não posso dar nenhuma indicação, infelizmente, em razão da política da empresa de não dar previsões a respeito de resultados futuros. A gente não pode dar nenhuma indicação relativa à evolução esperada das margens ou de receitas. Outra pergunta é do Luiz Mata, na verdade tem 2 perguntas dele. A Nutriplant tem trabalhado para fazer algum tipo de joint venture ou aquisição para abranger um mercado maior? Essa é a primeira pergunta. Hoje a margem aumentou em 20% em relação ao primeiro trimestre de 2012. Qual a expectativa do aumento da margem para no terceiro e quarto trimestre? E aí ele afirma: parabéns pela consistência nas apresentações que vocês têm feito, tem gerado confiança no futuro para nós. Obrigado pela pergunta, Luiz. Obrigado, Clodoir. Eu agradeço pelo interesse, pelas palavras aí em relação à consistência nas apresentações. Nós vamos procurar buscar continuar apresentando os resultados com a mesma transparência, com a mesma consistência. Espero que eles sejam, estamos trabalhando para que eles sejam positivos aí nos próximos trimestres. E com relação objetivamente às 2 perguntas do Luiz, sobre potenciais aquisições, infelizmente a gente não pode citar projeções ou planejamentos em relação a qualquer movimento de aquisições, especialmente porque o nosso foco nesse momento tem sido no sentido de trazer resultados operacionais baseados nos negócios dos quais a gente participa. Isso não quer dizer que nós não possamos, uma vez que a empresa entenda que superou essa fase inicial, avaliar outras alternativas de investimento, inclusive possíveis aquisições. No momento, o nosso propósito principal tem sido realmente trazer os resultados do negócio, que é o foco da empresa, que são fertilizantes especiais e suas matérias-primas, e da reestruturação recente com a incorporação da Quírios, a Nutriplant e a venda dos ativos de Paulínia. Então, o que nós pretendemos trazer nos próximos trimestres aí são os resultados associados a esses pontos de reestruturação e foco no nosso próprio negócio.
Bom, Ricardo, o João Fransolin, ele está agradecendo aqui as suas respostas. O João Fransolin, esqueci de falar para você, mas ele é da Empíricos, não sei se você já sabia. Outra dúvida é do Alexandre Pereira, ele diz, acompanhamos o papel e vimos que tem havido vendas em lotes de maiores nos últimos anos, em relação aos anos anteriores. Há algum grande investidor se desfazendo do papel? Desculpe, sou investidor pessoa física, mas não entendo por que a ação tem queda com notícias tão boas, mas acredito muito na companhia. Clodoir, você podia repetir o nome da pessoa que fez essa pergunta? O Alexandre Pereira. Tá. Olha, Alexandre, obrigado pela pergunta. E, na verdade, o nosso trabalho é realmente buscar trazer os melhores resultados para a empresa. Com relação ao mercado de ações, as decisões individuais dos investidores nem sempre refletem esses resultados. Nós concordamos que os resultados dessa reestruturação têm sido positivos, estão em linha com o compromisso que nós tínhamos assumido com os nossos investidores desde que foi proposta a incorporação e a venda do imóvel de Paulínia, mas a mecânica do preço das ações está muito mais associada com a decisão individual de investidores de comprar e vender ações. Então, o que nós temos visto, por um lado, que eu acho que reflete a sua opinião, é que alguns investidores que possivelmente tomaram a decisão de sair do papel estão vendendo as suas ações. Eu acho que o aspecto positivo disso é que, por outro lado, outros estão comprando essas ações. Então, nós temos novos investidores entrando na nossa base de investidores. É o que se pode presumir dessa movimentação. Um outro aspecto importante, com o trabalho que nós temos feito de buscar aumentar a visibilidade da Nutriplant como uma oportunidade de investimentos em insumos para o agronegócio brasileiro, é que nós temos, além de trazer esses novos investidores que estão comprando ações da companhia, nós percebemos que o volume negociado, o número de negócios tem aumentado e que o spread, o preço, a diferença entre o preço de compra e venda tem caído. Então, nós acreditamos que na medida que nós continuemos a trazer resultados consistentes em relação ao que tinha sido planejado para a empresa, na medida que nós pudermos atingir uma rentabilidade que atraia novos investidores, nós também vamos poder aumentar o número de negócios, o volume de negócios, reduzir o spread, aumentar a liquidez, que é o que eu estou dizendo, e com isso valorizar o investimento dos nossos acionistas. Tem mais uma pergunta aqui, que é do Godinho, Emanuel Godinho. Na apresentação passada, perguntei quais seriam as estratégias da empresa na área de vendas no Paraná. Como estão isso? Nós alocamos, desde a nossa última conversa aqui, nós trouxemos mais 4 pessoas para a supervisão regional de vendas. Nós colocamos mais 2 pessoas em Minas Gerais, uma pessoa no Mato Grosso, uma pessoa no Mato Grosso do Sul, e estamos agora buscando também ampliar nossa participação no Paraná. Obviamente, nós estamos tomando as nossas decisões com bastante cuidado, porque essa evolução de receita que vai vir dos investimentos com a força de vendas vai demandar capital de giro, vai demandar capacidade de produção, capacidade de análise de crédito, e nós estamos bastante focados em trazer resultados consistentes e com bastante cuidado em termos de qualidade de execução. O que nós vimos historicamente, que existem muitas empresas que crescem muito rapidamente nesse segmento, existem oportunidades para se crescer muito rapidamente nesse segmento, mas isso eventualmente pode gerar problemas de dificuldade de recebimentos, inadimplência, dificuldade de entrega na época de pico. Como eu mostrei aqui hoje, as nossas vendas são bastante sazonais, então a despeito de nós termos nos preparado com uma capacidade de produção
que nos permite atender o mercado. Esse mercado vai estar muito concentrado na época de plantio. Então, nós estamos, respondendo a pergunta do Godinho, nós estamos implementando a nossa estratégia de ampliar as nossas vendas, mas com muita atenção para a qualidade dessa execução. Bom, Ricardo, não tem mais perguntas, e o Godinho, inclusive, está agradecendo aí pela excelente apresentação que foi feita e as respostas. Tá? Bom, Ricardo, não tem mais perguntas aqui. Mais uma vez, obrigado aí por você estar participando com nós aqui, mostrando para os clientes, mostrando para o público todos, né, investidores, analistas que foram convidados, né, para ver aí a apresentação de vocês. Para agradecer a presença de todos aqui. E passo para você aí fazer uma apresentação final, colocando aí suas considerações. Clodoir, eu só queria encerrar agradecendo mais uma vez aí pela oportunidade que a Souza Barros nos dá de acessar os seus clientes aí e apresentar a oportunidade de investimento que representa a Nutriplant. Gostaria de agradecer também às pessoas que nos ouviram aqui hoje, aos clientes da Souza Barros, nossos investidores, e enfatizar que nós continuamos à disposição aí para esclarecer eventuais dúvidas através do nosso site de RI e do e-mail ri@nutriplant.com.br. Da mesma forma, eu fico pessoalmente à disposição dos clientes aí da Souza Barros, das pessoas que estão nos ouvindo, e agradeço mais uma vez aí a Souza Barros, na pessoa do Clodoir, pela oportunidade de fazer essa apresentação. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima.